25º dia. Como manter a plenitude, parte 1. Nas 3 últimas jornadas, aprendemos que todos somos chamados a experimentar a plenitude do Espírito. Mas para que isso ocorra, necessitamos buscar a Deus de maneira intensa e profunda diariamente. Vimos por outro lado que podemos perder a plenitude e voltar a ser os mesmos crentes do passado, mornos, frios e indiferentes. Por que voltar atrás se a experiência de viver na presença de Cristo é a maior de todas as aventuras que podemos desfrutar? Nas 2 últimas jornadas desta sessão, queremos desafiá-lo a subir cada vez mais para junto de Cristo e se manter cada dia pleno do Espírito. Afinal, você foi criado para viver nas alturas, junto ao Pai. Já aprendemos que o crente que se converteu e foi batizado nas águas, foi também batizado e selado com o Espírito Santo. O nosso desafio, cada dia, deve ser permitir que sejamos totalmente cheios do Espírito Santo, para que possamos experimentar a sua plenitude. Alguns podem perguntar: como isso é possível? Quais os resultados de um viver pleno do Espírito Santo? Antes de continuar, devemos nos lembrar de que só adquirimos esta plenitude quando deixamos o Espírito viver e operar plenamente através de nós. O Espírito Santo na experiência cristã, página 116. Porém, essa vida plena no Espírito não acontece sem uma decisão e uma busca profunda, de todo o coração, alma e entendimento. Como podemos então obter a plenitude do Espírito? Ter sede do Espírito Santo. A Bíblia diz que vamos encontrar o Senhor quando o buscarmos com toda a nossa alma. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29 verso 13. Isaías 44 verso 3 diz que Deus derramará água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Esse é um princípio tremendo. As torrentes do céu só cairão sobre aqueles que têm sede de Deus. A plenitude do Espírito em nossa vida começa exatamente quando nos sentimos vazios, áridos e sedentos. Então, como solo seco e sedento, clamamos pelo transbordar do Espírito em nosso coração. Hernandes Dias Lopes, Derramamento do Espírito, página 51. Toda pessoa que tem sede experimenta uma angustiosa sensação de secura e grande desejo de água. Ter sede espiritual é ficar angustiado com a aridez da alma e desejar ardentemente as correntes das bênçãos de Deus. A menos que estejamos desejosos, a transformadora graça de Deus não pode se manifestar em nós. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Parábolas de Jesus, página 411. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, e espirituais declínio e morte. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Atos dos Apóstolos, página 50. Portanto, um forte desejo de ter a bênção da plenitude do Espírito já é o começo dela. E quando não temos desejos espirituais? Em Filipenses 2 verso 13 lemos: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O que Paulo quer dizer é que Deus está trabalhando em nós, não somente para nos suprir com habilidades de servi-lo, mas também para despertar em nós o desejo de deixá-lo trabalhar através de nós. Diante dessa realidade, devemos abrir nosso coração a Deus e dizer assim: querido Pai Celestial, confesso quão pouco espiritual têm sido os meus desejos mais profundos. Eu realmente não estou tendo sede de tuas mais ricas bênçãos como deveria. Purifica-me, eu te suplico, de todos os desejos carnais e egoístas e dá-me um profundo e constante desejo de ser controlado por teu Espírito em minha vida diária. Deus responderá essa oração, porque essa é uma petição que está inteiramente de acordo com sua vontade. 1 João 5 versos 14 e 15. Aquele que reconhece seu pecado, sua carência, e deseja o poder de Deus, é o que recebe a plenitude do Espírito Santo. 2. Entregar-se ao Espírito submetendo-se inteiramente a Ele. Deus só pode ocupar o nosso coração na medida em que Ele o entregamos. Leroy Fromm, A Vinda do Consolador, página 187. Porém o Espírito não faz nada de maneira arbitrária. Ele espera por uma decisão do crente. É preciso que nos esvaziemos de nós mesmos e de maneira total, se queremos ser cheios do Espírito. O Espírito Santo e a vida cristã, página 21. Para sermos plenos do Espírito não podemos ser plenos do eu ou de vontade própria. Antes de dar lugar à plenitude do Espírito, deve-se processar o esvaziamento da vontade própria. Deus não aceita nada menos que uma entrega sem reservas. Review and Herald, 16 de maio de 1907. A essência da experiência da salvação é submissão total ao senhorio de Jesus.
Crer em Jesus é tomar seu jugo, Mateus 11 versículos do 28 ao 30. É negar-se a si mesmo, e reconhecer sua realeza. O recebimento do Espírito é a resposta de Deus ao arrependimento e à fé. A plenitude do Espírito é a resposta de Deus à nossa submissão e fé. James Conkey, O Triplo Segredo do Espírito Santo, página 46. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. O significado mais certo da palavra oferecer-se neste texto é colocar-se à disposição de alguém, como enfatiza Billy Graham em seu livro O Espírito Santo. Deus anseia derramar sobre nós seu Santo Espírito em fartas medidas, e que aplanemos o caminho mediante a renúncia. Testemunhos Seletos, volume 2, página 382. O Espírito Santo só foi dado por Deus após Jesus ter sido glorificado. A plenitude do Espírito só será alcançada quando permitirmos que Jesus se assente no trono de nossa vida e a governe. O Espírito Santo e a vida cristã, página 32. Todavia ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente podemos consentir em que Cristo execute a obra. Então a linguagem da alma será: Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Eleva-me a uma atmosfera pura e santa. Parábolas de Jesus, página 159. Então oraremos assim: ó Deus, eu abraço a tua vontade para sempre. Submeto a ti todos os meus planos e propósitos, todos os meus desejos e esperanças. Tira de mim tudo o que precisares, manda-me o que desejares que tenha. Conduz-me para onde quiseres e revela-me tudo o que achares que eu devo abandonar. Eis-me presente para fazer a tua vontade. James Conkey, O Triplo Segredo do Espírito Santo, página 43. 3. Limpar o recipiente e confessar as faltas e pecados. O Espírito está desejoso de encher todos os tipos de vasos ou templos humanos. Mas ele se recusa terminantemente a encher um vaso ou templo humano contaminado pelo pecado. James Crane, O Espírito Santo na Experiência Cristã, página 126. Isaías 59 verso 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não podemos avançar na experiência cristã, até afastarmos de nós tudo aquilo que nos separa de Deus. Se um pecado é nutrido na alma, ou uma prática errônea conservada na vida, todo ser é contaminado. O homem torna-se instrumento de injustiça. O desejado de todas as nações, página 313. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28 verso 13. Muitas pessoas sabem que estão vivendo em pecado. Às vezes, ficam tristes com a situação e gostariam que as coisas fossem diferentes, mas nunca mudam. Por quê? Porque nunca se arrependeram dos seus pecados. Há uma diferença entre confessar e se arrepender, embora a Bíblia veja as duas coisas muito próximas uma da outra, assim como dois lados de uma moeda. Confessar é reconhecer o pecado e pedir perdão pelo mesmo, a Deus. Arrepender-se quer dizer fazer meia volta, renunciando o pecado. A palavra arrepender-se, na linguagem grega, implica em uma mudança radical de atitude. Arrepender-se é mais que reconhecer ou ficar sentido com o que fez, é mais que confessar a Cristo. Arrepender-se é voltar as costas ao mundo, abandoná-lo e submeter-se ao Espírito em busca da força para permanecer sob a vontade de Deus. Billy Graham, O Espírito Santo, página 112. Quando o crente confessa os pecados, ele recebe tanto o perdão como a purificação, 1 João 1 verso 9. Logo que consintamos em renunciar ao pecado, reconhecendo nossa culpa, é removida a barreira entre a alma e o Salvador. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 325. Precisamos também perceber como nossos pecados afetaram o próximo. Se o pecado causou uma ruptura em nosso relacionamento com os outros, devemos nos dirigir a eles em busca de perdão e reconciliação. Não seremos cheios do Espírito Santo enquanto não estivermos em harmonia com Deus e com nosso semelhante. Leroy Fromm, A Vinda do Consolador, página 188. Devemos fazer isto hoje mesmo. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. Evangelismo, página 702. Guarde em seu coração. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo.
Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, precisam fundir-se. Mensagens escolhidas, volume 1, página 128. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.